Isso é muito legal. Enfim, esse foi o meu caminho. Eu comecei como agora começou a gravar. Obrigado, Júlio. Eu comecei, então, entrando na EFAR, no cargo dentro da diretoria de marketing. E dentro da diretoria de marketing, eu tive acesso à FEBRAF, e lá eu entrei no departamento de relações internacionais, que foi onde eu conheci a Gabi. No departamento de relações internacionais, foi extremamente importante para a minha formação, principalmente não só dentro da IPSF, mas também na minha formação como farmacêutico, porque dentro desse departamento você tem acesso ao que está acontecendo no mundo todo no campo da farmácia. Eu pegava reporte de federações da África, pegava reporte de federações da Europa, e você vê como que a farmácia funciona em diversos países, o que os farmacêuticos fazem em países diferentes, que é muito diferente a área de atuação em outros lugares, né? Sem contar do contato que você faz com essas outras pessoas. Você conhece muita gente de outros países, você pode fazer trabalho, você pode fazer pesquisas junto. Eu acho que a Gabi vai falar disso, provavelmente, né, do fórum de pesquisas que tem da IPSF, com pessoas de outros países. Isso é uma coisa que eu, pelo menos na faculdade, eu estou indo para o nono semestre agora, eu não vi em outro projeto esse contato que você pode ter com gente de fora, tão próximo assim e tão diário, vamos dizer assim. Então, a Gabi, ela era CP, e eu trabalhei com ela nesse período, e ela subiu de cargo, ela foi para Paro, ela hoje é RPO da Paros, eu acho que ela ainda é, e ela vota, ela é uma das que vota para definir quem são os membros da Paro, e eu acho que ela votou em mim, eu espero que ela votou em mim, quando eu me candidatei pro departamento de tradução e comunicação da Paro. Então, hoje eu estou nesse departamento do escritório pan-americano, da IPSF, trabalhando com tradução e comunicação, onde aprofunda mais ainda esse contato com o público do exterior. Porque não só o inglês vai melhorar, óbvio que o inglês vai melhorar, mas você entrar em contato com outras coisas além de relatórios de atividade é muito interessante. E não tem muito brasileiro nessa equipe, na verdade, eu sou o único brasileiro, se não me engano. Então, tudo que é português, das línguas, né? Português, francês, espanhol e inglês, é o que geralmente aparece na Paro. Tudo que é português acaba sendo eu que tenho que fazer para outras línguas também, não só inglês, o que às vezes é meio complicado, né? Tipo, traduzir para. Outro dia eu peguei um negócio e falar, não, traduz isso aqui do português pro espanhol. E eu falei, eu não sei falar espanhol. Eu juro que a minha coordenadora virou e falou, você não tem que falar, você só tem que ler e escrever. Eu achei um argumento muito bom, então eu fiz. Traduzi para o espanhol. Então, isso é muito legal, todo esse contato que você vai ter com essa galera. Então, dando essa explicação geral assim, sobre a IPSF, apresentar aqui rapidamente a nossa convidada, digníssima convidada. A Gabi, ela é farmacêutica generalista, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrando em biotecnologia. Ela é RPO da Paro, que eu falei, ela vai explicar daqui a pouco o que é RPO. Ela é voluntária no projeto Médicos no Mundo, Farmácia de Rua, fundadora, vice-presidente, contact person, coordenadora de relações internacionais e indicadora de qualidade da Federação Brasileira de Acadêmicos de Farmácia, membro voluntária do Comitê Jovem do Conselho Regional de Farmácia, voluntária do Grupo de Educação e Controle do Diabetes, membro voluntária do Diretório Acadêmico Walter, monitora de assistência farmacêutica e semiologia, membro voluntária da Liga de Assistência Farmacêutica Janaína de Oliveira, membro voluntária no projeto Reviver Caritas, representante discente na FMU e UMC, e fez iniciação científica em fármacos na gestação na Faculdade Metropolitana Unida e monitora de bioquímica. É isso, gente. Gabi, bem apresentada. Se você quiser falar um pouquinho sobre você, quiser falar sobre sua história dentro da IPSF e tal. Bom, boa noite, gente. Obrigada, Lucas, pela apresentação. Atualmente eu não estou fazendo tudo isso, gente. Tenho aí uma mistura dos cargos antigos com os cargos novos que eu vou tentar explicar aí um pouquinho para vocês. Mas primeiro eu gostaria de agradecer, né, a EFAR por ter me convidado, ao Lucas por ter me convidado, a toda a organização, pelos posts, pelo Instagram, que está muito bonito. E se vocês tiverem dúvidas, eu não sei se o chat está disponível para vocês, eu tentei mandar uns links da IPSF no chat, mas eu não consegui. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, vocês podem erguer a mãozinha caso vocês não consigam mandar mensagem pelo chat.
Ou abrir o microfone e aí vocês perguntam, tá? A gente não tem problema. Só que eu falo muito, então, assim, vocês me cortam caso eu estiver muito rápido ou estiver, tipo, muito texto, muita coisa falando. Bom, vamos lá. Primeiro, tinha me passado a minha trajetória na IPSF, como eu conheci a IPSF. Bom, eu conheci a IPSF por conta de uma troca de universidade que eu fiz. Eu era da Faculdade Metropolitanas Unidas, que é a FMU de São Paulo. E aí, rolou uns problemas pessoais e eu me mudei para Mogi. Acabei entrando na Universidade de Mogi das Cruzes. Lá tinha essa liga de farmácia e outros projetos que o Lucas comentou. Eu acabei me enfiando em tudo, porque eu gosto muito de projeto, principalmente humanitário. Gosto muito de escrever, muito dessa parte assim, acadêmica. E eu falei, bom, vou conhecer tudo, vou entrar em tudo. Eu já estava no 6º semestre de farmácia quando eu mudei. Então, eu era uma novata no final do curso, porque eram 8 semestres. Eu não tinha nada assim a perder. Então, eu fui conhecer tudo, conversar com o coordenador, conversar com o professor. E aí, eu conheci um menino que foi um dos fundadores também da Febraf, que foi o Matheus, que me falou que ele tinha ido num congresso do CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, né? E que ele tinha ouvido falar que existia uma Federação Internacional de Estudantes de Farmácia. Eu, muito crente de coisas, de projetos grandes, assim, muita confiança, né, em Deus e nas coisas ali. Falei, e aí, me conta mais, né? Vamos ver o que dá nisso. Dá para ser membro? Como é que funciona? Ah, ele me contou que conhecia uma pessoa, que é o Lucas, que inclusive vocês já fizeram parceria com eles, o Ercolim. Inclusive, ele é o meu vice-presidente no CRF, que eu também sou coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho do Conselho Regional de Farmácia aqui de São Paulo, com as 8 regionais. E aí, o Lucas acabou entrando na conversa também, o Matheus, que é o menino que eu comentei, que era da OMC, também. E aí, a gente resolveu entrar em contato com a IPSF para saber o que era a IPSF, como fazia parte, porque a gente sabia que dava para ser individual. Então, por exemplo, se eu e o Matheus quisesse entrar só nós dois, tudo bem, cada um pagava o seu e ok. Porém, a gente pensou em abrir para todos os estudantes de farmácia do Brasil. E para isso a gente ia precisar de um apoio, porque era para abrir uma federação, que é a Febraf. E aí a gente entrou em contato com o pessoal do Pan-Americano, do Global da IPSF. O Matheus não falava inglês, então acabou eu indo conversar com o pessoal. A gente deu a sorte que o Ioel, que era a pessoa responsável por contatos da IPSF, estava no Brasil. Ele estava na USP nessa época, que foi em 2018. E aí a gente foi na USP conversar com ele. Tipo, saímos de Mogi, fomos pra USP conversar com uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que a gente nunca conversou na vida sobre uma federação para abrir no Brasil. Tipo, gente, um negócio muito louco. Você olha e fala assim, o que essas pessoas estão fazendo? Tipo, você acabou de chegar num lugar. Sim, a gente tinha acabado de chegar. Fomos pra USP, conhecemos a Naná e o Vini. O Vini ficou um tempo de vice-presidente, depois saiu. E a Naná é a atual presidente da Febraf. Conversamos, tivemos reuniões e descobrimos que para abrir uma federação a gente ia ter que ir para o país onde rola o PARS, que é o Simpósio Pan-Americano, em 2019. E aí era na Costa Rica. Então, assim, a gente ia ter que sair do Brasil para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, sem saber se ia, sei lá, rolar um tráfico de órgãos, e ver o que dava, né? E aí a gente falou, vamos. Eu falei, na época eu tava dando aula de inglês, eu pedi licença da aula nesse tempo, né? Porque foi uma semana de congresso. Eu acabei ficando mais tempo, eu fiquei 11 dias, porque eu fiz o pós-congresso também. Na época, a gente não tentou o pré-congresso, que é o programa de líderes que tem. Nos últimos anos, agora, por conta da pandemia, foi online. Foi muito legal, participem se vocês puderem. Chama LIT, que é o programa de líder em treinamento. Eu participei do Pan-Americano e do Global. Então, fica aí a dica para vocês. E beleza, a gente foi pro congresso, chegamos lá, teve toda uma assembleia, todo um negócio super social. Tem as partes legais, a gente tem festa, tem a parte que você vai pra praia, conhecer os lugares. Mas tem a parte toda também acadêmica, tem palestra, tem workshop, tem a parte prática. Teve competições, inclusive teve o pessoal que participou das competições, eu também participei. Na época até o Matheus ganhou um prêmio. A gente escreveu até um artigo para revista da faculdade, um artigo tipo postzinho, tipo, pra revista da faculdade, e aí a USP também fez post, e aí saiu em todo quanto canto que brasileiro tava na Costa Rica por conta da IPSF. Defendemos a IPSF lá, fizemos uma apresentação. Na primeira
ano, né, que a gente paga todo ano, a IPSF para fazer parte também. Eles pagaram pra gente a nossa entrada, então a gente não teve custo no primeiro ano, graças a Deus. E abrimos a federação com 4 pessoas. E aí a gente começou a correr atrás, né? Porque a gente já tinha ido, já tinha ficado super impressionado, já tinha feito vários contatos lá. Por exemplo, na época o Matheus não falava nem inglês nem espanhol, ele conseguiu se virar super bem, então não tenham medo do idioma. Eu morria de medo de falar inglês. E eu dava aula. Então, mas assim, é outra coisa quando você tá fora do país. Vão. Se vocês têm medo, vão, sério, vocês desenvolvem. Eu não falava muito espanhol, eu tinha 6 meses de espanhol, até hoje eu só tenho 6 meses de espanhol. E hoje em dia eu faço apresentação em espanhol, tipo, igual aqui eu tô falando com vocês. Então, assim, ajuda muito nessa parte de idioma, muito mesmo. Que lá a gente falou inglês, falou espanhol, falou portunhol, enfim, a gente saiu, eu só não arrisco aí no francês, mas o resto, o pessoal, eles se esforçam bastante para entender a gente. Então, é bem, bem legal. E o pós-congresso é só a parte cultural. Então, assim, a gente foi para a parte de água quente, fizeram eu saltar de uma árvore para outra de tirolesa, uns negócios meio hard também, para quem gosta de aventura legal. Tem coisas, às vezes, mais leves, tipo, vamos visitar um museu, mas, sei lá, pular de uma árvore para outra, às vezes, é mais legal. E eu morro de medo de altura. Então, assim, é bem legal, você vai quebrando seus limites. Então, foi assim que eu acabei tendo contato. A gente decidiu meio que ali na hora, quem ia ser o que na hora da assembleia. Eu e o Matheus, na época, conversamos muito sobre ou eu ou ele ser presidente. Como ele tinha tido a primeira ideia, a gente decidiu que ia ser ele. E aí eu fiquei com um cargo, ele ficou um cargo alto nacional e eu fiquei com um cargo muito alto no internacional, que foi ser contact person. Eu fui contact person desde a fundação da FEBRAF até começo desse ano, que foi quando eu comecei a assumir a parte de RPO. E aí eu tive que sair, é obrigatório, tá nas regras. Ou eu ficava como CP ou eu ficava como RPO. E nesses anos todos, a gente teve muito trabalho, porque assim, eu também era vice-presidente, a Naná era CEO, então ela cuidava da parte mais de intercâmbio, e eu cuidava da parte de enviar os reportes das nossas atividades, de conversar com todos os outros países. Aí tem, tipo, muito treinamento para essas duas posições, que são as posições mais altas a nível de organização membro dentro da IPSF, que seria o meu cargo dela antigamente. E aí a gente participava de sessões de políticas em relação ao que o farmacêutico podia ajudar, o que o farmacêutico podia fazer, o que os estudantes de farmácia podem fazer de campanha. E aí tem, obviamente, as competições, que é o fórum que o Lucas comentou. Existem 2. Um só para CP, que é onde a gente coloca os reportes, são todas as atividades que a gente faz. E aí os outros países vêm, comentam, você tem que responder as perguntas. E um que é o Fórum de Jovens Pesquisadores, que é onde você coloca realmente a sua pesquisa. Inclusive, ele é aberto para qualquer membro que faça parte da IPSF, todo mundo da FEBRAF, todo mundo da FARDEF faz parte, então vocês têm acesso, vocês podem colocar lá a pesquisa de vocês. Existem competições, inclusive ano passado a gente ganhou prêmio. Eu, o Anderson e teve mais uma mocinha que ganhou nessa parte de jovens pesquisadores desse fórum, de mais publicado, mais curtido, mais comentado, que respondeu melhor pergunta, essas coisas assim. Todo ano tem. Então, provavelmente, esse ano ainda vai abrir. É bem legal de participar. Mesmo vocês não querem um campeonato, é legal vocês darem uma olhada no fórum para saber o que está acontecendo de pesquisa no mundo mesmo, comentar. Às vezes você consegue até fazer uma parceria. Já fui chamada para algumas parcerias, não aceitei, porque às vezes é uma carga horária bem alta que eles exigem, ou às vezes uma pesquisa que você vai precisar de um comitê de ética, alguma coisa assim. Então, assim, se você tem interesse, se você tem tempo, é bem legal para participar. E o pessoal é super aberto, que nem eu comentei, para conversar. Muita gente quer vir para o Brasil. A gente já recebeu a estudante também aqui no Brasil. A gente recebeu uma moça da Áustria. E agora, não como Febraf, né, mas como Gabi mesmo, eu tô com uma amiga minha do Peru aqui no Brasil. E aí ela vem aqui em casa, a gente sai para passear, conhecer. Ela não fala nada de português, então a gente conversa sempre em espanhol e inglês. Então é bem legal para vocês treinarem. Quando veio a mocinha da Áustria, também a gente só falava em inglês com ela. E o pessoal geralmente fica fazendo curso na USP, né? Então, para quem está no centro de São Paulo, às vezes fica um pouquinho mais fácil. Porém, vocês podem receber em outros estados também. Tipo, é só vocês terem disponibilidade. Falar, gente, olha, quero receber.
E aí você pode receber um ou na sua casa, ou num hostel, ou enfim, o que o aluno também que tá vindo preferir ficar, né? Porque não é todo mundo que se sente bem ficando na casa das pessoas. Quando a mocinha da Áustria veio, ela só ficou um dia na minha casa, depois foi pro hostel. Mas a gente fez toda essa parte de turismo com ela. E agora a minha amiga que tá aqui, ela é contact person também, só que do Peru. Ela fica uns tempinhos aqui em casa, mas ela nunca chegou a passar realmente um tempo, porque ela já tem a kitnet dela, porque ela vai ficar 1 ano aqui no Brasil. Então é um pouquinho diferente do CEP, né? Que é o Programa Estudantil de Intercâmbio que a gente tem. No momento, até onde eu sei, eles ainda estão programando para voltar a abrir, né? Para enviar estudante brasileiro e receber. Porém, extraoficial, o pessoal vem mesmo e eles mandam mensagem falando: oh, me encontra, vamos sair, me explica. Por exemplo, essa minha amiga, eu expliquei bastante do processo da USP de carteirinha, de alimentação, restaurante universitário, essas coisas assim. Então, tem os extras oficiais também que vocês acabam pegando amizade com o pessoal. E quando vocês forem para o país deles também, que vocês vão ser chamados, se vocês terem amizades, e pelo programa de intercâmbio vocês também podem, vocês têm um lugar para ficar, vocês têm alguém para ajudar, sei lá, se tem uma dificuldade interessante, vocês terem esses contatos. Nesse tempo de contact person, eu ganhei os 2 anos como melhor contact person do Pan-Americano e 1 mês como melhor contact person mundial. Então, assim, tem que trabalhar muito para bater o pessoal. Agora, se não me engano, a gente está em 16 países no Pan-Americano e nós somos mais de 100 já no global. Na época que eu competi era tipo 96, era um pouquinho menos. Hoje já tem mais gente aí no rolê. E que mais? Tem o departamento de relações internacionais, cada membro, né, organização membro faz como quer. Na Febraf eu tinha algumas pessoas que me ajudavam, tipo o Lucas com o tempo, e hoje em dia é o André, que também foi treinado por mim, que está na posição. Vocês podem aplicar para esses cargos, tanto para trabalhar dentro do departamento, quanto para aplicar para ser da diretoria, enfim, caso vocês queiram uma maior responsabilidade em outros cargos da Febraf, não só como CPCO. E vocês podem também aplicar para a IPSF, como o Lucas comentou. Ainda falando um pouquinho da Febraf, além de vice-presidente, contact person e das relações internacionais, eu também cuidei do comitê de auditoria e indicadores de qualidade, inclusive eu criei esse comitê, para a gente poder realmente ter um controle do que a gente estava enviando para a IPSF. E aí, nesse meio tempo de CP, a IPSF convidou a Febraf, e aí fui eu e a Naná que foi representar, para a gente cuidar da parte de auditoria deles. Então, a gente, assim, olhava, foi acho que 1 ano, a gente cuidou da parte monetária. Então, a gente via se estava certo as planilhas, junto com o tesoureiro, se estava faltando alguma coisa, se o dinheiro estava sendo bem gasto. E aí, fazia os reportes para o pessoal da IPSF do Global. E até teve uma apresentação que, tipo, Assembleia Geral, Assembleia Mundial, que eu tive que falar o que a gente tinha passado, porque eram 3 países, né? E aí eles escolhem um representante para ir contar para as outras pessoas, que não seja o tesoureiro, para não dar um viés, como é que tá as finanças. Então também é bem legal, caso vocês tenham a oportunidade de participar da parte de auditoria. É planilha, gente, assim, é controle do que tá rolando, é cobrar os outros, é ser a pessoa chata que vai falar, tipo, olha, tem que entregar dia 10. Hoje é dia 5, como é que tá o progresso? E a pessoa olhar pra sua cara e falar, não fiz. E você vai falar, então você precisa fazer. E aí, se não der certo, você conversa com a pessoa, você tenta resolver. Conflitos, né? Você tem que saber solucionar conflitos e problemas o tempo inteiro, em qualquer posição. Até, às vezes, como membro, se você dá uma briga com alguém, é interessante você saber fazer essa negociação. O que mais? Eu falei da LIT, falei do PARS, falei desses cargos. Subi para nível pan-americano, mas antes de subir a nível pan-americano, eu precisava ganhar mais experiência. O que eu fiz para ganhar mais experiência? No meu primeiro ano, eu não participei de comitê nenhum, porque eu queria ser a melhor CP. E depois do meu primeiro ano, eu já tinha pegado a mão, já sabia o que eu estava fazendo, já sabia como ganhar, quais estratégias eu ia usar pelo ano, eu já conhecia meus concorrentes, que os maiores concorrentes do Brasil, na minha época, era Canadá, Peru e a Costa Rica. Era assim, a galera que tava ali sempre com a gente no pódio, brigando. E o Brasil tinha acabado de chegar, né, gente? A gente, assim, era um bebê, né? A gente chegou e ia querendo sentar na janelinha. E o pessoal tem muito mais anos, né? Que nem eu comentei, cada um tem uma organização. A Febraf se organiza por departamento. A PFIP, que é do Peru, porque o Peru tem 2, né? Tem a CEF também. Inclusive foi para a CEF que eu dei a palestra em espanhol. Já a PFIP, eles têm acho que uns 30 anos já de existência, e eles têm mais, acho que de 10 ou 14
regionais ativas. Tá? Então, assim, são, tipo, muita gente. É muita gente. Então, é uma outra organização, eles se organizam pelas faculdades. Então, cada um tem a sua liberdade de como se organizar. É uma organização muito boa deles também. No tempo que eu era CP, no segundo ano, eu entrei para o mesmo comitê que o Lucas está agora, que é o comitê de tradução e comunicação a nível paro. Só que eu tinha aplicado para 2 do Global, que era o desenvolvimento profissional e educação farmacêutica. E aí eu fui aceitando os 3 ao mesmo tempo. E aí eu não podia ficar nos 3, porque a IPSF só deixa a gente aceitar 2. Ou 2 internacionais, tipo Global, 2 pan-americano, ou 1 de cada. Na época, a presidente, que era a chairperson, né, do Paro, pediu para eu ficar por conta do português. E também eu consigo fazer tradução para inglês e para espanhol. Só francês que não, galera. Francês ainda estamos em falta. E aí, eu aceitei, porque era a presidente me pedindo. E também eu queria conhecer como é que era o nível pan-americano. E aceitei o global em educação. Na época, o presidente anterior do pan-americano tinha falado para eu aceitar desenvolvimento profissional. Desenvolvimento profissional cuida muito das competições. E eu queria competir. Então, assim, se eu tivesse cuidando da competição, eu não ia poder competir. Então, foi basicamente por isso que eu não aceitei. E a galera estava dando aula na época, pensava já em fazer um mestrado. Falei, vou para educação farmacêutica, pelo menos eu, sei lá, né, aprendo alguma coisinha para ajudar na vida. E aí, eu entrei nesses 2, fiquei 1 ano, né, que é o tempo de mandato. Na parte do global de educação, eu cuidava da parte de defesa mesmo, eles chamam de advocacy, né, em relação às políticas da farmácia globais, e como CP eu também já vi essa parte de políticas globais e pan-americana, porque eles sempre davam para a gente fazer um texto, cada organização membro tem que fazer um texto sempre com perguntas norteadoras sobre um tema que eles passam para eles mandarem para ou para a OMS ou para organização estudantis globais, enfim, alguém pede um posicionamento, paparro, e aí a gente tem que se virar para escrever sobre aquilo em relação à nossa região ou ao nosso país, né? Participei, todo ano a gente geralmente tem 2, né? Uma pan-americana e uma global. Participei dessas 2, fiquei lá 1 ano, foi bem legal. No meu processo de ingresso, porque 3 Jesus na casa, no processo de ingresso. No da global, eu tinha aplicado na parte de educação para ser editora da revista deles. Tipo, 0 experiência, 0 mestrado, e eu fui aplicar para ser editora deles, né? Já tinha sentado na janelinha antes, eu falei, vamos tentar. Não deu certo, galera. Porém, eu tentei e ficou a experiência. Cheguei lá para fazer o processo, respondi o forms dele, carta de motivação, carta do CP, que na época era eu, tive que pedir para outra pessoa assinar, tipo, acho que foi o presidente ou foi a CEO, alguém tinha que assinar porque eu não podia me aprovar, né, falar que eu era boa. Carta de recomendação e tal, tudo no forms bonitinho. E no Pan-Americano é só o forms. E aí a gente faz a votação. E aí, tipo, achei tranquilo, porque geralmente dos regionais, né, sai primeiro. E eu já tinha passado, então eu falei, vai ser só isso, né? Só que eu apliquei como auditora, né, gente? Tipo, nível muito alto. E aí eles me ligaram, acho que foi, tipo, 3 horas da manhã, tipo, ligação mesmo, pra conversar comigo, só em inglês, gente, com muito sotaque. Pra perguntar qual que era o meu, tipo, 3 horas da manhã, galera, tá tipo, dormindo. Pra perguntar se eu, por que eu achava que eu era qualificada pra fazer aquela parte, pra ser editora, qual que era a minha disponibilidade de tempo. Só que eles já sabiam que eu era CP, então eles sabiam que a minha disponibilidade de tempo não era aquelas coisas assim, tipo, nossa, tenho muito tempo. E aí eu conversei e tal com as 2, que foram as 2 coordenadoras que me avaliaram. E aí depois elas comentaram que eles achavam que era melhor eu ficar na parte de defesa do que da revista, né? Eram 3 horas da manhã, então eu não tenho muita certeza se as minhas respostas foram totalmente condizentes com o que eles esperavam. E eu não tive o feedback 100% do que rolou. Então eu não sei se a outra pessoa tinha mais disponibilidade de tempo, se ela tinha menos cargos. Enfim, tem a Future, que é essa revista que eu tinha aplicado para ser editora, enquanto eu estava tentando aplicar para o cargo que depois eu fui aceita em relação à defesa, que inclusive eu tenho acho que 2 ou 3 artigos lá publicados, não estão em DOI, não dá para colocar no Lattes como, mas é importante para sua carreira dentro da IPSF.
E também tenho na newsletter do Paro, que aí é a RMPO, que é o pessoal de comunicação que cuida. E agora a gente também tem a Dosage, que agora eu sou editora, gente. Olha só, depois de um tempo, a gente criou essa revista. Antes de eu entrar, foi a RPO do mandato passado. Aí ela deixou esse legado, a gente podia cancelar ou continuar. E aí eu decidi continuar. Então a gente já tem, sim, publicado, inclusive, 2 edições da Dosage. Acreditem no sonho de vocês, gente, não desistam. Não foi na Future, não foi no Global, mas foi a nível pan-americano. E eu espero que a revista continue. Ela não é indexada, ela não tem impacto, mas ela é muito importante para a IPSF, porque é onde os membros estão vendo o que está acontecendo nas organizações, nas pesquisas, em relação a um tema que às vezes o global está pedindo, ou enfim, para a gente está fazendo, alguém está pedindo. Seja da da IPCF, do nacional, do pan-americano, do global ou algum parceiro. Nada é por acaso, a gente não fica perdendo tempo inventando coisas, a gente tenta seguir pelo menos a saúde mundial. Então, assim, tem essas chances para vocês também publicarem. Não é nada super complexo, tá? Principalmente no Paro. No Global, é um pouquinho mais detalhado. Por exemplo, quando eu mando geralmente as coisas para o Global, eles geralmente me pedem uma revisão, igual a edição mesmo de revista, tipo aqui no Nacional, mesmo quando você está aplicando no mestrado, doutorado, iniciação científica. E aí você tem que ir, arrumar, enfim. Eu mando em inglês. Aí, Gabi, não tem inglês, tem problema? Pro Paro, não. Pro Paro, por exemplo, a Dosage eu aceitei em português, em inglês e espanhol. Francês não, porque aí eu não tinha como eu ler mesmo, gente ia precisar de alguém da comunicação. Então, assim, preferimos manter esses 3 idiomas, depois a gente traduziu para o francês. A nível pan-americano, ok, vocês conseguem. Agora, a nível global, o inglês é pedido, porque o pessoal geralmente não fala outra língua. Então, vocês podem usar. Não recomendo o Google Tradutor, eu prefiro o DPL Tradutor ou Grammarly. Então, fica aí a dica de 2 ferramentas para vocês estarem usando. Ou pedir para algum amigo revisar, ou enfim, sei lá, se quiserem mandar para mim, mandem no meu WhatsApp, eu dou uma olhada. Se quiserem ajuda para escrever, também estamos aí. Gosto de ser coautora das coisas. Então, assim, vocês têm essas oportunidades também para aquecer o currículo de vocês como IPSFers, vamos dizer assim. Que mais? E o cargo de RPO, né, galera? Que é o que eu tô agora. Primeiro, eu apliquei para Chairperson, que é presidente do Pan-Americano. E concorreu eu e mais 2 pessoas, que é o atual presidente, que é o Hugo, e mais uma pessoa que era o antigo secretário, já do Regional Working Group, que era o Daniel. O Daniel já tinha sido, acho que 2 anos de secretário no Regional Working Group, ele já tinha sido BSCP 2 anos, e já tinha tido esses outros 2 cargos, tanto no Pan-Americano quanto global. E o Hugo também já tinha sido Best CEO, né? Na época, ele também já estava correndo para tentar ser. E aí, no dia, eu não me saí tão bem no espanhol. Eu fui muito bem no inglês. A gente tinha, assim, um currículo totalmente próximo. Os 3 tinham currículos excelentes. Todo mundo ali tinha capacidade para ser presidente. Mas não rolou. E aí eu falei, bom, não rolou. Eu ia aplicar para o global, para cuidar da parte interna, que quem cuida dos CPs e dos CEOs, né? E é de algumas parcerias também. Eu falei, bom, já tenho experiência, né? Não tenho nada a perder. E aí abriu uma vaga para RPO do Pan-Americano. E aí vieram conversar comigo, falaram, olha, você aplicou, não deu, mas você tem um currículo muito bom, a gente não queria perder, enfim. Rolou uma conversa com várias pessoas falaram, tenta. E aí eu fui aplicar de novo. Eu apliquei, gente, no último dia. Sabe assim, tipo, no último minuto, segundo tempo, foi quando eu enviei. E aí foi só o Forms, né, escrito, bem parecido de todos os cargos. São basicamente as mesmas perguntas. E depois disso a gente vai para uma assembleia. Eu já tinha participado da assembleia para ser chairperson, eu já tinha participado da assembleia como CP. Então, assim, eu já sabia como era a discussão fechada, que tem uma parte que os candidatos não vêm. Eu sabia que já existia uma discussão aberta, que é as partes que a gente responde pergunta. Eu tive muita pergunta para ser chairperson, muita pergunta mesmo, e eram perguntas que chegaram, assim, muito em cima da hora, tipo, meia hora antes de começar. E foi online, né, nesse processo. Não foi presencial por conta da pandemia, senão teria sido tudo presencial.
E aí, para RPO, eu tive perguntas, mas foram bem poucas, assim, não foram nada igual para chairperson, porque tinha muito candidato para ser chairperson. E aí eu passei pela assembleia, respondi eles lá, eles gostaram das minhas respostas, graças a Deus. Todo mundo já me conhecia, porque eu já tinha CCP, já tinha trabalhado com a maioria da galera que estava lá. Então, eu fui aprovada. E aí, teoricamente falando, a gente tem que ter um treinamento para ter o cargo, né? E tem um handbook, que é tipo um livrinho que eles passam pra gente, falando o que a gente tem que fazer. Assim, no meu caso, eu tive uma reunião para falar sobre isso e tive o handbook. Então, o meu treinamento não foi tão extenso. E aí, no começo eu fiquei bem perdida, né? Não vou falar que tava tranquilo, porque não tava. E aí, depois disso, eu fui pegando o jeitinho do que fazer, como fazer. Por quê? O RPO, ele cuida de 4 departamentos. Então, eu cuido do departamento humanitário, de saúde pública, de desenvolvimento profissional e de educação farmacêutica. Então, os 4 são comigo. Do Pan-Americano. Então, assim, é bastante coisa. Não é tão pesado quanto ser CP, mas é uma trabalheira. Pelo menos para mim. Tem gente que acha que os cargos do Regional Working Group, que é o grupo de trabalho regional, é bem mais pesado. E aí, teoricamente, eu tenho equipes que trabalham. Então, assim, eu tenho 2 pessoas em cada um dos 3 departamentos, e no humanitário eu só tenho uma. E aí, essas pessoas também passaram por treinamentos, eu também treinei elas, aí a gente criou ferramentas para tentar facilitar a vida. Igual a CCP, a gente tenta criar ferramentas parecidas, então, assim, de frequência, de ter que ficar ausente, de que tá fazendo, checklist, toda essa parte de liderança, de processo, do que eu tô fazendo, eu tenho um calendário de datas, o que vai ser comemorado, quem que tá responsável, do documento que está sendo elaborado para esse projeto, porque esse projeto tem que ser enviado para a comunicação, que é a RMPO, para eles poderem fazer tradução, fazerem arte, aí a gente tem que fazer aprovação. Então, assim, é um processo bem extenso para fazer um projeto, é um processo trabalhoso. Eu acho legal, então eu sou suspeita. Mas você vai ter que pensar um pouquinho. Por exemplo, é Dia Mundial de Diabetes? Tá, todo mundo vai publicar alguma coisa. Então, você também precisa, né? Porque a gente segue o calendário da Organização Mundial de Saúde. E aí, o que vai fazer? Vai fazer um evento? Vai fazer só um post? Vai fazer um infográfico? Quem que vai cuidar desse evento? Quem que vai moderar? Quem que vai chamar os palestrantes? Palestrante desistiu? Tem alguém para falar na hora? Vai gravar? Não vai gravar? Já aconteceu comigo do palestrante tá... Nossa, gente, isso aconteceu cada coisa. O palestrante tá lá falando, e aí a minha internet caía e para a gravação. E aí depois eu fiquei sem ter o que pôr no YouTube. E assim, foi esse ano. E aí, como é que você explica para um palestrante que a sua internet caiu e você não tem como publicar ele? Então, assim, detalhes que a gente precisa, às vezes, ter alguém para socorrer. Ou então, acontecer de publicar o nome do palestrante errado. E aí, o palestrante fica bravo, ou não se aceita gente na sala. Então, assim, a sua equipe precisa estar com você, tá? Porque essas coisas que aconteceram, eu não estava tão bem coberta de auxílio. Então, acontecem erros, acontecem mesmo com a equipe acontece. Então, você precisa saber lidar, de novo, com conflitos, gestão de pessoas. Ai, Gabi, mas eu não tenho experiência nenhuma, não posso fazer, gente, pode. Eu não tinha experiência nenhuma para ser RPO, porque eu nunca tinha sido, o meu treinamento não foi tão extenso que nem eu comentei. Eu tinha experiência em outras áreas da IPSF, em outras áreas da FEBRAF, então eu, óbvio, consegui usar algumas coisas que eu já tinha aprendido nesse meio tempo, né? Principalmente negociação, por eu ter essa carga de ser professora, negociação com aluno é algo muito comum. Mas, assim, não tem experiência, não tem problema. Vocês começam em subcomitês, igual todo mundo começou. Tipo, eu também comecei. Então, assim, para você tem que começar de algum lugar. Seja a nível nacional, seja a nível pan-americano. A nível global, eles vão te exigir um pouco mais. Então, talvez para você ter um cargo lá, você precise ter pelo menos um pouquinho melhor o inglês, porque eles não vão saber outras coisas. Mas a nível pan-americano, você acha, às vezes, alguém que fala português, que arranha um portunhol. Então, assim, é bem, bem legal para participar. Que mais? Deixa eu olhar o meu roteiro aqui, galera. Desafios, eu comentei com vocês. Às vezes a sua equipe também não está motivada. Isso tanto a nível nacional, quanto a nível pan-americano, quanto a nível global. Às vezes as pessoas somem.
elas só somem e elas não te dão satisfação. Você sendo um bom líder ou não, isso vai acabar acontecendo. Você tenta motivar a sua equipe, quem tá afim vai tentar se esforçar, vai ver que é necessário, vai entender as responsabilidades. Quem não tá afim, você pode conversar, tentar motivar, fazer treinamento, fazer tabela, conversar com a pessoa, conversar com a família. Gente, se a pessoa não quiser, ela não vai. Isso não é culpa sua. Ela só não vai porque ela não quer. Então, assim, cuidado com o meio que vocês estão, tá? Cuidado com os amigos que você tem. Porque às vezes a pessoa é bem legal para vocês saírem, conversarem, se darem apoio. E na hora do trabalho ela vai te deixar na mão. Então, uma dica que eu dou para vocês é aprendam a separar isso quando vocês forem aplicar. Não contem com outras pessoas, contem com vocês mesmos, com o tempo que vocês têm, e não com o tempo que, mas fulano falou que também ia aplicar. Às vezes você entra, às vezes fulano não, às vezes fulano entra, às vezes você não. Vocês podem, obviamente, trabalhar em conjunto, se ajudarem, isso é ótimo, mas não dependência, tá? Então, assim, conversa com pessoas mais experientes, por exemplo, tem o Lucas, tem a Naná, o Matheus, tem outras pessoas já da FEBRAF que já participaram também dessa parte da IPSF, ou com pessoas que já estão lá, da sua equipe mesmo, mas não dependam 100% delas, inclusive do coordenador de vocês precisam mostrar proatividade, tá? Isso está em falta, tanto nível IPSF, quanto nível corporativo, que seria fora, no emprego, alguma coisa assim. O momento que a IPSF se mostrou importante na minha vida profissional e acadêmica. Quando eu fui prestar para o mestrado, eu usei nas minhas provas, né, eles pedem currículo para ver, certificado. Então, assim, eu usei bastante coisa da IPSF, porque eu participei de várias competições mesmo. E, tipo, várias mesmo, gente. Quando eu falo várias, é muitas vezes. Esse ano que eu dei uma parada por conta do cargo pan-americano, mas eu participei além das revistas, de competição de indústria, de aconselhamento a paciente, competição de artigo, debates com outros países. Teve um que a gente fez, se não me engano, que foi com o Líbano, foi muito legal, foi sobre a eutanásia. Palestras, enfim, tem workshop, vocês ganham muitos certificados. E é tudo de graça. Só o PARS, que é o Simpósio Pan-Americano, e o Congresso Mundial, que vocês vão pagar para ir. Mas esses últimos 2 anos foi online, então vocês também não tinham que pagar. Esse ano, eu acredito que vai ser presencial, vai ser no Chile, no PARS, né? E no Egito, no Congresso Mundial. Aí vocês têm que pagar, não é um preço super mega absurdo, é muito mais caro o voo do que realmente o registro. Mas eu recomendo se você tem condições ou pedir ajuda para universidade, enfim, quando eu fui na minha universidade não ajudou porque eu era de particular, né? Mas se você tem a oportunidade, peça, né? O não você já tem. Ou já vai juntando dinheiro, não para esse ano, para o próximo. Enfim, faz uma poupancinha para ir guardando, põe num CDB da vida, tenta aí dar seus pulos para conseguir, sei lá, a gente vai vender brigadeiro, vai vender coxinha, entendeu? A gente dá os nossos pulos para fazer as coisas. Na época, eu tentei fazer uma poupancinha para poder ir, não consegui, tive que usar o crédito mesmo. E aí eu fui pagando ali 12 vezes, entendeu? No cartão, mas deu certo. Então, assim, depende do quanto que vocês querem se esforçar também. E aí, o momento que marcou, além desse, deixa eu ver. Teve algumas situações de conflito que me marcaram também, principalmente na FEBRAF. Então, assim, não esqueçam que não é só porque é um trabalho voluntário que vocês não precisam dedicar tempo. Precisa. Não é, tipo, 8 horas por dia, não. Mas pelo menos umas 2, 3 horas por semana é bem importante. Principalmente vocês estão no Pan-Americano. É uma responsabilidade grande que precisa ser correspondida porque tá todo mundo esperando. Por exemplo, o caso do Lucas. Só tem ele que traduz português. Tá, e se ele some um mês? Quem que vai fazer? Entendeu? Quem que vai ir lá e responder as coisas? Não tem, entendeu? Eles até podem falar, tipo, quem que tem de brasileiro lá na IPSF, vamos pedir, mas daqui eu não consigo, por exemplo, porque eu tô ocupada. E aí? Entendeu? Vai ter que procurar outra pessoa. O André, que é CP, também faz parte da secretaria. Procura o André, não tem? E aí? A responsabilidade não é minha do André. A responsabilidade é do Lucas. Cadê o Lucas? Entendeu? Vamos achar o Lucas, conversar com o Lucas, mandar e-mail pro Lucas. Então, assim, é uma situação bem chata quando a pessoa só some. Então, assim, vocês querem pegar um cargo, é legal, é bonito pôr no currículo, é legal pôr no WhatsApp, mas lembrem que vocês têm também responsabilidade, não é só a parte de vou aplicar para o mestrado, vou colocar. Ou, no meu caso, quando eu era da primeira faculdade que eu comentei com vocês,
eu vi um colega meu colocando no Instagram que ele tinha ido para uma ação social, que é os Médicos do Mundo, e ele lembrou de mim por eu ter sido da mesma universidade dele, e eu dei aula para ele como monitora, só que a gente não tinha contato por conta da faculdade, a gente tinha contato por causa da FEBRAF. Então, assim, ele lembrava de mim por conta da faculdade, mas ele não tinha meu contato da faculdade, ele tinha o meu contato da FEBRAF. Então, assim, eu fui atrás dele através da FEBRAF, então, assim, usei o meio para o network, para perguntar num terceiro projeto que não tinha nada a ver com a FEBRAF, inclusive, assim, eu não tenho, para eu entrar. Inclusive, ele me apresentou, depois ele mudou de estado, e eu continuei no projeto, estou no projeto até hoje, sou voluntária lá até hoje, e isso me abriu porta para um terceiro voluntariado desse meio todo, que é o Rotaract. Não sei se vocês já ouviram falar do Rotaract. Eles são o pessoal mais jovem, o braço jovem, que seria o Rotary, em ação. E aí, por meio do Médicos do Mundo, por conta da FEBRAF, eu acabei indo para lá. Inclusive, fui empossada esse mês como membro. E eu já estou com 2 cargos lá para começar na gestão agora, que começa no meio do ano, que é 2022, 2023. Então, assim, um network liga no outro. Isso é muito importante. Network é muito importante, gente. Ah, Gabi, mas eu não quero conversar com as pessoas, eu tenho preguiça. Gente, é trabalho. Entendeu? Vocês precisam separar a vida pessoal da vida profissional, digamos assim. Óbvio que anda junto, mas não precisa entrar tanto no outro. E vai abrindo portas. Então, assim, através da FEBRAF, eu entrei a nível pan-americano, eu entrei a nível global, eu entrei a nível Médicos do Mundo, eu entrei a nível Rotaract, conheci o pessoal já do Rotary também, porque a minha posse foi num evento de 20 anos do Rotary, que é um pessoal já mais velho, que faz parte de projetos sociais. Então, é muito legal essa conexão toda que você consegue através, por exemplo, você pode começar no FRDF, e aí você pega um cargo lá, começa a sua trajetória, depois pega um cargo na FEBRAF, começa a sua trajetória lá também, aí depois vai a nível pan-americano, e aí você vai subindo. Você pode meter o louco e já ir direto para um global? Pode, gente, não tem problema nenhum, às vezes você vai ser aceito, você já tem currículo. Tem um colega meu que ele entrou como saúde pública na FEBRAF, ficou um tempo, e aí, tipo, depois de 1 ano, ele já aplicou para subcoordenador de saúde pública, acho que foi a nível pan-americano. Ele entrou, entendeu? Então, assim, se você já tem algum histórico, por exemplo, sei lá, de hospitalar, de saúde pública, Gabi, já faço mestrado, já tem um currículo ali, ou, sei lá, já fiz vários estágios na área, legal, vocês podem realmente entrar. Agora, cargos como presidente, Regional Working Group, ou cargos no global para coordenação ou presidência, você tem que ter um histórico já dentro realmente da federação. Vão te levar para uma assembleia, você vai ter que responder na frente de uma galera. Então, assim, começar de baixo entre aspas, tá? Não é vergonha para ninguém, tá? Começar ao nível nacional. Então, assim, não tenham medo do processo. O processo, ele é trabalhoso, mas ele é muito gratificante no final. Ah, parece clichêzão, mas, gente, é legal quando vocês veem um projeto seu lá publicado. Tipo, nossa, entendeu? Consegui, fiz, deu certo. Ou então, tipo, ai, não deu certo, não consegui, mas tem essa experiência para contar. Às vezes, numa vaga de emprego, eles vão falar, tipo, tá, você quer essa vaga X. Que experiência que você tem com isso? Às vezes foi uma competição que você participou, às vezes foi um networking que você fez, às vezes um colega seu que tá te indicando. Então, assim, é bem importante essa parte. Você desenvolve seu inglês, desenvolve seu espanhol, desenvolve, às vezes, uma tradução que você está fazendo, uma competição, você desenvolve a habilidade de conversar, de oratória. No começo, quando a gente foi para Costa Rica, isso também foi uma cena que me marcou muito. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Eu fui chamada pelo CRF, que hoje em dia eu sou coordenadora. Na época eu não era coordenadora, eu tinha acabado de chegar como membro. Chegamos na Costa Rica e eles chamaram a gente para participar do encontro de jovens, que inclusive vai ter agora no meio do ano. Vamos, gente, vai ser legal o evento. Eu tô coordenando junto com o Lucas. Então, participem. Aberto para estudantes, para farmacêuticos, enfim, recém-graduados. E eu fui convidada para dar uma palestra nesse evento. E para mim era muito incrível o CRF ter me notado para eu ir dar uma palestra num evento, né? Até hoje, gente, eu fico, tipo, muito emocionada com essas coisas. E aí, a gente foi falar lá, né? Foi falar sobre a nossa viagem e tal. E na época, o PARS ia ser no Peru, né? Que acabou sendo online depois. Eu tinha contado a história da Costa Rica, igual eu tô contando aqui pra vocês. Gente, eu dei umas travadas.
falei os países errados, entendeu? Acho que na época eu falei que a Espanha era perto da gente aqui do Brasil. Gente, eu tava tão nervosa, saiu uns negócios muito absurdos. E assim, quase morri do coração, mas deu tudo certo no final. Eles agradeceram, tal, no final deu certo, a gente respondeu bem, fui eu e o Matheus que deu a palestra. Ficou um histórico, né? Tipo, pra mim, eu lembro até hoje do nervosismo que eu tava, que eu não conseguia desenrolar tão tranquilamente a conversa, assim, igual eu tô fazendo com vocês. Então, desenvolve sua oratória, sua desinibição, assim, de conversar. Você consegue reorganizar os pensamentos mais rápido, enfim. A gambiarra, né, linguística que o pessoal fala. Então, você vai desenvolvendo as coisas assim também. E é bem legal, umas experiências bem legais que você pode depois contar também numa entrevista de trabalho, né? Colocar no currículo, tipo, deu uma palestra em tal lugar, ou ser um representante da IPSF, ou ser representante da FEBRAF em outro país. Também isso é muito importante, você ter contatos. Às vezes você usa o computador mesmo para conversar, gente. No WhatsApp, ali na rede social, Instagram, você usa o que você tem ali na hora, né? Aí depois você vai aprendendo lá na hora, seja o que Deus quiser. E que mais? Como a IPSF funciona, já comentei um pouquinho. Aliás, o Lucas também comentou. As formas de ingresso que for pelos forms, sempre abre edital todo ano. Congresso da IPSF. Bom, congresso, que nem eu comentei, a gente tem o PARS, que é Pan-Americano, e tem o Congresso Mundial, que é mundial. Então, assim, por forms também, as inscrições, sempre abre o edital, todo ano abre o edital. Geralmente, 2 anos antes a gente já sabe quem que vai ser do próximo e do outro ano. E aí os valores variam, depende do que você quer, né? Você vai ficar só o congresso, você vai fazer pós-congresso, você vai fazer pré-congresso, você quer ficar... Geralmente vem o hotel já, incluso a comida, o lugar que você vai ficar tudo certinho. Às vezes tem um dia livre, que geralmente é no meio da semana, tipo quarta-feira, e aí depende de quanto você quer gastar, entendeu? Tipo, você quer fazer o passeio, que é $50, ok, ou você quer ir gastar por conta própria. Quando eu fui pra Costa Rica, eu acabei indo gastar por conta própria. Então, assim, talvez tivesse sido menos gasto se eu tivesse ido no passeio, já que eles tinham de opção pra gente de dia livre. Aí depende do que você vai fazer. Tipo, que nem eu comentei do arvorismo, que eu fui, me joguei lá de uma árvore pra outra, gente, era muito alto. Eu ganhei, porque foi um sorteio que teve lá, saiu, graças a Deus, meu nome e eu fui. O Matheus foi no dia da praia, ele ganhou também. Então, assim, por exemplo, o Vini e a Naná ganharam presentes também. Então, assim, depende do... Não da sua sorte, mas, assim, do que você tá fazendo lá. Com as que você tá conversando, se vai ter algum sorteio ou não, se vagou ou não. Ou do quanto que você pode gastar também. Por exemplo, comigo, como tinha, por exemplo, sei lá, o pessoal do Canadá, quando a gente ia numa lojinha de souvenirs, comprar, sabe, presente em lembrancinha, eu comprei coisas tipo imã de geladeira, que eu acho bonitinho e era acessível pra mim. Tinha galera que tava comprando camiseta, bolsa, boné. Então, assim, depende do que você quer gastar, entendeu? Você quer, por exemplo, eu na Costa Rica eu comprei uma blusa. Teve gente que comprou, tipo, sei lá, bebida típica de lá, entendeu? Um negócio que é bem mais caro. Então depende de quanto você quer gastar também. Mas vale a pena ir. Mesmo que for só pra ficar no hotel, já é, tipo, muito, gente. Já é, tipo, muita coisa, muita experiência. É muito interessante. Eles valorizam bastante a galerinha que vai. E se for online, não tem desculpa, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, edital. Abriu o edital, vocês vão lá, se registram, faz pagamento. Eles vão te mandar as coisas, você vai comprar o voo, né? Aí cada um escolhe a companhia que prefere, pode comprar em conjunto que sai mais barato. Você vai chegar lá, vai ter alguém, provavelmente com uma plaquinha te esperando, ou um monte de gente, tudo junto, e aí você vê o pessoal que é provavelmente da equipe com uma plaquinha, uma galera junto, que foi o meu caso. E aí eles te ajudam, você precisa trocar dinheiro, sei lá, real por, sei lá, dinheiro da Costa Rica, que eu não lembro mais o nome, ou peso mexicano, ou dólar, enfim, o que você quiser trocar, eles te ajudam. Se você não fala muito, eles te ajudam. Então, assim, sozinho você não vai ficar, porque você tá dentro do hotel com todo mundo, e você vai participar dos eventos. Você já tem um cronograma, tem tudo certinho. É seguro, sim, tá? Tirando a parte do avião, que aí a gente não tem como garantir, mas lá dentro, no hotel, ele é seguro, o pessoal tá sempre junto, o pessoal do hotel sabe que é um congresso. Geralmente a gente anda com umas pulseirinhas de identificação também. Então, assim, não tem problema nenhum ir. Você não vai ser roubado de, tipo, órgãos, essas coisas assim. Não, tranquilo. A gente já foi, a gente pode falar que é bem legal.
O pessoal é muito legal, principalmente com brasileiro, tá? Então, assim, tem acessos à noite, vocês saem pra dançar, vocês têm os jantares pra comer, tem noite de gala, tem as partes das bandeiras, que eles vão lá, colocam sua bandeira de fundo, você tira foto com todo mundo que tá lá do seu país. E é bom que você já vai fazendo, tipo, conversando, essas coisas assim, tem bastante comida. Eu gosto particularmente de comer muito, então quem gosta de comer muito, é um lugar bem legal, você não passa fome, de verdade, você não passa fome, gente. Tipo, não passei fome nem, tipo, comi muito. Então, assim, é bem legal. Tem o álcool, para quem curte álcool também. Então, assim, eu provei várias bebidas, tipo, diferentes que eu não tinha provado, tipo, pisco do Peru, Fernet com Coca-Cola da Argentina, umas vodkas diferentes lá do México, uns negócios diferentes. É bem legal. Mas não é o intuito, tá? Então, assim, é uma parte social, que é importante, companheirismo, mas você tá lá para aprender, você tá lá para participar de uma assembleia, você tá lá para ir participar de um workshop. Então, tenham isso em mente, que não é só o baú, tá? E é necessário inglês ou outro idioma avançado para participar da IPSF? Não, mas é importante. Então, assim, não falo, só escrevo, a comunicação é legal. Gosto de falar bastante, então você pode tentar um outro cargo, por exemplo, talvez de coordenação, que você vai ter que conversar com as pessoas mais do que só sendo membro. Não quero falar muito, prefiro mais coisas, tipo, sei lá, Canvas, design, essa parte assim. Então, tem a segunda parte, que não é só a comunicação da parte de tradução, tem a parte de artes também que você pode participar. Não, eu gosto de falar com o pessoal de outros lugares, quero conhecer o pessoal de fora. Então, você pode entrar para a parte de relações internas, que você vai falar com parceiros, que é com o pessoal de fora. Por exemplo, a gente tem a DPAT, que também tem a IFMAC, que é a parte de medicina, tem a parte de veterinária. Então, assim, depende dos nossos parceiros também. Então, você pode ver, não, Gabi, eu gosto mais de escrever ato, eu gosto mais de um conteúdo escrito, mas não de tradução, ensino de interpretação, sei lá, de dados, de lei, de alguma coisa assim, mais de reunião. Você pode fazer parte da parte de secretaria. Então, assim, tem vários lugares que vocês podem estar ajudando, gente. E tá, aí agora a gente tem os projetos que o pessoal pediu para eu falar do Industrial Skills, do Vampire Cup, do aconselhamento do paciente, do Clinical Skills e do Compound Event. Gente, é bastante coisa. Eu vou tentar ser bem breve. Mas a Vampire Cup é a nossa competição de doação de sangue. Então, assim, todos os membros, as organizações membros podem participar. E aí você pode ter... Tem duas modalidades, que é a Live Vampire Cup e a Regular Vampire Cup. E... basicamente, resumindo bastante, as organizações, tipo a FEBRAF, por exemplo, da FEBRAF de exemplo, que é a nossa, tentando fazer com que os membros ou outras pessoas que sejam, sei lá, parentes, amigos, pessoas interessadas, doem sangue em nome da FEBRAF em qualquer hemocentro. Não necessariamente precisa ser num específico, tá? Tem um período da competição e os membros que doarem mais, enfim, o lugar que doar mais, ganham prêmio. E essa contagem de doações, elas têm que ser rastreada nas unidades de sangue. Então, assim, por exemplo, na Cruz Azul ou transfusão de sangue, esses órgãos eles podem fornecer vários suportes, incluindo pessoal, logística e divulgação, porque eles estão acostumados com esse tipo de doação. E aí eles podem tá fazendo a parceria com vocês para poder explicar protocolo de coleta, para ser seguro, adequado, enfim, você tira uma fotinho lá com uma plaquinha falando tipo FEBRAF, doação de sangue. Você pode levar isso para sua escola, uma clínica, para o hospital. Enfim, até uma conferência de farmácia, você pode fazer uma campanha de doação de sangue. Desde que eles se registrem para ser mais rápido, enfim, tirem a fotinho e tal. E aí a gente vai colocando tudo isso num forms, enviando para a IPSF com as fotos, e depois eles vão ser notificados de quem está ganhando essa parte toda de quem doou mais. Então é uma competição bem legal. Incentiva, ajuda bastante gente. E todo ano tem. Então é uma competição bem grande da IPSF, uma competição bem importante. A gente tem o ISI, que é a parte de indústria farmacêutica, que ele pode ser organizado de 1 milhão de jeitos diferentes. E é para testar e desenvolver o conhecimento, habilidades relevantes em relação à indústria. Então, assim, que vão ser úteis para sua carreira se você for seguir nessa área ou se você não gosta da área mesmo. Então, pode ser uma competição local, um evento online, subprojeto em congresso, um simpósio. E ele é geralmente dividido em duas partes, a parte educacional e a parte competitiva.
E isso depende da organização, né? Então, ela pode fazer, por exemplo, a parte educacional dela sendo de vendas, assuntos regulatórios, produção de marketing, pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, gestão, ou garantia da qualidade, farmacovigilância, dispositivo médico, enfim, desenvolvimento de negócio, tem várias coisas. E aí, nessa parte, a pessoa, ela pode, por exemplo, participar de uma webinar, de uma apresentação física, de um treinamento. Então, ela tem uma sessão introdutória para dar uma visão completa da indústria farmacêutica. E ela pode ter um subtópico também, de tipo, um workshop de estudo de caso baseado em evidência, um treinamento de soft skills, uma sessão de perguntas e respostas, ou um painel de discussão. Então, assim, depende do que a organização quer fazer, ou do que a IPSF, o Global ou o Pan-Americano querem fazer. E a parte da competição mesmo, né? Que aí tem a parte de beginner, que são os iniciantes, os intermediários e os avançados. E aí, geralmente, são casos parecidos, só que com níveis diferentes para você ir se organizando. Então, assim, geralmente tem uma introdução ao caso, uma palestra, uma apresentação. Aí, depois, tem o desenvolvimento do tema, a resolução dos casos. Aí, você vai apresentar em PowerPoint, vídeo, enfim, o que você fez nessa resposta desse caso, né? Geralmente, você tem um tempo para poder fazer isso, responde tudo por formas. E aí às vezes eles fazem uma segunda fase, que é por vídeo, ou então por uma ligação, enfim. Depende da organização que está organizando. Depois tem anúncio dos vencedores, ou a cerimônia de premiação, que pode ser o certificado, geralmente tem para todo mundo de participação em todas as competições. E depois tem os prêmios, que podem ser, muitas vezes, de indústria até monetário, então você pode ganhar dinheiro com isso. Ou então você ganha um booklet falando mais sobre o tema, uma mentoria, enfim, um curso. É bem legal, gente. É bem, bem interessante. Aí tem o aconselhamento ao paciente, também é um aspecto muito importante na nossa profissão, né? Tá no centro o contato profissional, né? Paciente e farmacêutico. E sem aconselhamento adequado, o paciente pode não obter benefício terapêutico, né? Então, essa competição é uma plataforma que os estudantes de farmácia eles podem praticar uns com os outros e desenvolver essas habilidades de aconselhar realmente o paciente. Então, assim, é uma prática relativamente ainda nova aqui no Brasil. O pessoal de fora, às vezes, já não é tão novo, mas você tem essa oportunidade de pegar um caso clínico, por exemplo, sei lá, de um paciente com diabetes, estudar o caso dele, falar como seria a discussão com o médico. Às vezes eles realmente fazem a simulação, eu já fiz a simulação com o médico, isso seria a segunda parte. Então, primeiro você responde várias perguntas, se tiver de acordo com o que eles esperam, você passa a segunda fase, e aí eles te levam para uma sala com uma pessoa que se diz médica, não é médico de verdade, e aí você responde como seria, ou então com o paciente. É bem legal também para você ter essa vivência clínica. Aí, depois disso, tem competição de manipulação, que é o Compound Event. Também é bem importante para o farmacêutico, né, para ter a capacidade de preparar as formulações farmacêuticas, com qualidade, óbvio, né, sempre pensando na qualidade, na segurança do paciente. Então, ela é uma habilidade, querendo ou não, transmitida pela nossa profissão por séculos. E aí a gente tem que pensar no medicamento de dose única ou específico, nessa parte toda de qualidade, fornecer uma terapia medicamentosa individualizada, segura, eficaz. E aí fazer com que os membros tenham a oportunidade de fortalecer, né, o conhecimento nessa parte de formulação e na arte da composição. E também praticar. Esse é um evento que eu acho, particularmente, que seria muito interessante fazer presencial, não só online, porque você realmente pode fazer uma formulação. E aí, ele é bem novo na parte de desenvolvimento, do portfólio de desenvolvimento profissional. E aí eles têm 4 princípios, né? Que é conscientizar em relação à importância na manipulação e das qualidades, na segurança desse produto farmacêutico manipulado. Ensinar o aluno a reconhecer quais pacientes podem ter necessidade de preparação individualizada, que não são prontamente disponíveis, né? Não vai estar na caixinha da drogaria. Proporcionar aos alunos a oportunidade de desenvolver conhecimento na concepção de preparação de fórmulas farmacêuticas, oferecer também para eles a oportunidade de praticar essa habilidade, né, ali no presencial, tendo realmente os 2 níveis de dificuldade, com um workshop de início ou, que nem eu comentei, né, nessa parte de ser o que a pessoa realmente quer, do que a organização membro quer passar para o aluno, né? Então, cada um pode ter um objetivo
diferente, mas esses são de modo geral. E o que mais faltou? O Clinical Skills Events é bem parecido com o paciente, Counseling Event. No paciente, já diz pelo nome, né? Você vai focar mais no caso de um paciente. E no Clinical, você vai focar mais de um modo, às vezes, multiprofissional, né? Então, às vezes, você vai ter que conversar com outros profissionais que são atores, tá, gente? Não é de verdade. Mas os casos são bem, bem interessantes. Gente, eu não sei se alguém tem dúvida, ou se tá tudo bem. Eu sei que eu falei pra caramba, eu consigo falar bem, mas assim, tô tentando resumir. Eu tenho dúvidas. Enquanto a galera vê, se escreve aí no chat as dúvidas dele. Mas primeiro eu queria falar que, nossa, é impressionante como que... É que nem quando o Lucas veio aqui, como que é inspirador, tipo, ver a galera falando, não, porque eu queria fazer parte da IPSF, eu criei uma federação. Aí, não, porque eu queria fazer uma revista, eu criei uma revista. Eu fico, meu Deus, como que pode o negócio dele? Mas, enfim, tipo, supondo que alguém aqui que está assistindo agora está na EFAR e se sentiu inspirado e falou, nossa, eu quero entrar na IPSF. As inscrições, elas abrem quando, geralmente? As inscrições para, tipo, subcomitê, comitê do escritório pan-americano, né, no caso. Tá. Então, em relação ao paro, eles abrem um pouco antes do global. Então, assim, vai abrir o paro, depois de um tempo vai abrir o global. No paro, geralmente, é ali para depois do PARS, ou um pouquinho antes. Então, pode ser, ou geralmente antes do Congresso Mundial, que é em agosto. Então, assim, esse período de agora já é um período que pode ser que comecem as primeiras chamadas. Por quê? A gente faz troca de gestão oficial em outubro. Tipo, 1 de outubro todo mundo troca. Então, assim, a partir de 1 de outubro a responsabilidade é tua. Seja lá o que você fez em setembro, porque setembro é o nosso mês de preparação, né? Então, geralmente, quando a gente vai aplicar para um cargo, por exemplo, o Regional Working Group, você tem uma assembleia para passar. Então, a nossa assembleia é agora em julho. Acabou a assembleia, já sabe quem vai ser os coordenadores. A gente sabe quem vai ser o novo Regional Working Group. Então, abre as vagas. Então, assim, você tem ali depois do PARS até, entre aspas, ali setembro, agosto, para já ter aplicado, já saiu os resultados, a gente já sabe quem que vai iniciar ou não, já vocês recebem depois uma carta falando se vocês foram aprovados ou não por e-mail. Geralmente não vem escrito por que vocês não foram, tá? É votação. Mas a gente analisa tudo que a pessoa escreve. A gente realmente lê tudo que a pessoa escreveu, analisa tudo que a pessoa escreveu, e tem realmente uma votação que não é combinada, a gente não escolhe, tipo, vamos votar só em fulano, não. Cada um vota o seu. Então, assim, é bem ético essa parte de votação. Mas, ali para perto já do PARS e antes do Congresso Mundial, vocês já fiquem atentos a nível pan-americano. A nível global, é mais ou menos a mesma coisa, só que aí tem que ter primeiro o pessoal que vai aplicar para coordenador do global, que vai ser também no Congresso Mundial, que vai ser a assembleia deles. E aí depois já entra o pessoal que vai participar como membro. Porque o processo de membro do subcomitê é mais simples, né? Ele é menos complexo de você ter que responder numa assembleia. Você só vai preencher mesmo ali o forms e talvez conversar com o seu coordenador, dependendo do nível que você tá aplicando, né? Tipo, se você quiser uma edição de revista, você vai conversar com alguém. Se você quiser participar só realmente do subcomitê, eles só vão avaliar realmente o que você escreveu. Né, é só pra falar pra galera não ter medo do Forms, gente. Se você for pra subcomitê, é super tranquilo o Forms, galera. É tipo... Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que era tranquilo. E pra galera que for aplicar, a FEBRAF provavelmente vai divulgar, né? No grupo, Sim, tudo que Instagram. chega no contact person, né? Então, assim, chega nele e no CEO. E aí a gente manda para comunicação e a comunicação divulga para vocês. Não deixem para aplicar no último dia. Por quê? Pode ser que a internet caia, que dê algum problema, que você não tenha a carta do CP falando que você é membro. No meu caso, eu apliquei no último dia para RPO, porque eu já tinha aplicado para chairperson, já tinha feito todo o processo, eu já sabia todo o processo e eu já tinha tudo pronto. E o meu como foi segunda chamada, foi muito rápido, porque quando você não fica com vaga remanescente, você precisa preencher logo, porque começa em outubro. Então, assim, e foi tudo online, né? Então, deu uma facilitada também. Se fosse presencial, já tinha que ter tudo pronto lá. Mesmo sendo segunda chamada,
ali não é tudo improviso. Então, assim, não deixem pro último minuto. Façam. Eu não faço direto no Forms porque pode acabar a energia, o computador da pau. Copiem as perguntas num Word, respondam as perguntas, traduzam elas, porque você sabe o que você escreveu em português e como é que tá sendo a sua tradução em inglês. E aí coloquem no Forms. Perfeito. Nossa, que legal. Então já fica de olho aí, galera. Inclusive tem muita oportunidade que tem lá naquele grupo da Febraf, não deixa perder. Todo dia praticamente postam coisa lá, de evento, que tudo com certificado, etc. Gente, dá para formar a hora complementar, esse tipo de coisa que a gente precisa tanto, só com coisa da IPSF, tranquilamente. Então, fiquem de olho nesses negócios. Fica de olho, por exemplo, o PARS do ano que vem. Tem que falar, né? O PARS do ano que vem vai ser aqui, né? A gente que está organizando vocês. Não? Mudou? Não, então, é uma Deus. oportunidade, assim, de vocês organizarem, de você participar da organização, muito legal, gente. Você pode pôr no currículo, tipo, olha, participei da organização desse evento. Simpósio Pan-Americano de Farmácia. Não é qualquer coisa, tá ligado? Imagina você na entrevista de emprego falando, participei da organização do Simpósio Pan-Americano de Farmácia, gente. Então, ó, ano que vem já... Isso, pois é, imagina. Então, gente, esse tipo de oportunidade, ó, tá aqui e vocês já podem pegar já de agora. Tipo, não precisa... Qualquer membro da Febraf pode entrar na organização do PARS. Eu tô, a Natália tá, a Júlia tá, vocês podem... A Júlia não tá. Mas... Foi convocada aí ao vivo, hein? Não queria falar nada. Eu esqueci, velho. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, galera. Eles falaram aqui no chat. Febraf. Febraf. F-E-B-R-A-F. Federação Brasileira de Acadêmicos de Farmácia. Gente, o chat realmente não tá funcionando para mim, senão eu colocaria as redes sociais da IPSF aí. Eu vou mandar pro Lucas, se ele quiser conseguir pôr, que eu não consigo, não. Aqui pra mim tá travado o chat. Beleza, eu boto aqui. A Lu contando a experiência dela de quando ela participou da competição de indústria. Gente, vocês viram o tanto de oportunidade que tem, né? Não tem nem desculpa. Não, desculpa, não tem mesmo, porque, gente, não gostem de nenhuma dessas áreas. Sim, velho. Tipo isso. Só a oportunidade do inglês eu já acho sensacional, porque, tipo, se a pessoa não sabe inglês, tipo, hoje em dia, assim, eu acho fundamental você saber pelo menos o mínimo do inglês, né? Tudo pede um pouquinho, não tem jeito. Dentro da Febraf, tá aprimorando um tanto, porque é um contato direto com a pessoa que fala inglês, né? Com a galera que só fala inglês. Eu mesmo aprendi muito na equipe de relações internacionais a parte do inglês. Eu escrevia, a galera não entendia, mesmo sendo... Eu escrevia tudo certinho, beleza? Mas a galera não entendia porque o jeito de falar é importante para a galera entender, né? Isso aqui que você me mandou aqui é o quê, Gabi? São os sites da IPSF. Ah, sim. Eu mandei... Porque perguntaram hoje também no grupo. Aí eu mandei o site da IPSF, o Instagram do Paro e o Instagram da IPSF, porque cada regional tem um Instagram separado também. Então eu mandei do global e mandei da nossa região. A outra que falou, difícil é quando você gosta de tudo. E aí? Aí você faz igual eu, entendeu? Aí você faz tudo, querido. Eu ia falar isso, mas eu levantei a bola pra você dar uma cortada. Você vai se enfiando e seja o que Deus quiser, entendeu? Desde que eu tenha responsabilidade, claro, tenho que comprar as minhas coisas. Mas assim, até 4 anos de formado, né? Então, se você entra na graduação, vai indo nos subcomitês, no Regional Working Group, no Global. Gente, tenham consciência da responsabilidade, mas não tenham medo, só vai. Perfeito. Eu mandei teu número aqui no negócio. Era isso mesmo que era pra fazer, né? Deu o exposure aqui do teu número. Era pra mandar o número no chat. Eu mandei o número no chat aqui, teu número. Então, eu não vejo o chat. Pra mim, o chat tá cancelado. Eu não vejo nem as perguntas. Mas podia mandar. Oi? Mas podia mandar. Não, mandou, já foi. Já foi, né? Não... Encho muito o saco dela. Ela não faz nada, gente. Vai lá e enche o saco dela. Não, gente, mas eu respondo. Eu sempre respondo. Às vezes eu mando áudio, mas eu respondo. Ela responde. Então, galera, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, se tem alguma dúvida, quiser levantar a mão também para perguntar, vocês que sabem, é um bate-papo, né?
Eu tenho um comentário. Hum. Que eu fico vendo esse tanto de competição, eu quero participar de todas, igual a Lu. Só que eu fico com muito medo, porque eu vou estar competindo com pessoas que têm muito mais conhecimento que eu vou ficar muito segura. Não sei se eu tenho coragem de participar disso, não. Mas eu sou muito competitiva, acho que ia dar certo. Tá, então, é muito bom você ter interesse em todas as competições. Eu recomendo fazer, que se puder estar competindo, você competir. Mas se você ainda tem medo de estar competindo, começa nas competições em grupo. Porque você vai ter algumas pessoas para te auxiliarem nesse processo até você ir tomando coragem para fazer a individual. Porém, tem os níveis. Iniciante, intermediário e avançado. Não precisa ter medo. Muitas vezes você acha que o pessoal do outro país tem um maior conhecimento e não tem. Às vezes ele tem um conhecimento igual ou menor, ou a área dele é essa em específico, então ele vai ter realmente mais conhecimento, ou ele vai estar igual você, assim, tipo, joguei e tô vendo o que vai dar. Mas, mesmo que você não ganhe, você tem um certificado de participação e tem toda a experiência. Então, assim, é bem válido você participar. Então, assim, não deixa essa vontade de morrer, vai lá e tenta. Ou individual ou em grupo. Às vezes uma competição escrita seja mais fácil para você, pelo menos no começo, se for individual. Ah, obrigada. Vou tentar mesmo. Vou ver que dá certo. E Alguém mais se tem você comentário? Pode precisar de falar. parceira para competição global, eu posso participar, tá? Eu só não posso participar da Pan-Americana agora porque eu que monto as competições. Mas, assim, aceito convites. Pois então, quando eu tiver treinada, tiver confiante, eu vou te chamar, Gabi, e a gente vai participar, vai competir. Tá bom. Mas, gente, eu vou aguardar o seu convite, hein? Tá bom, pode deixar. Eu quero ver se participaram, né? Eu quero ver. Se não participar, eu vou encher o saco, quero saber. Eu acho que ninguém mais tem dúvida, gente. Então. Ah, deixa eu só ver aqui o nome dele. Ele perguntou sobre a Febraf. Você não tá na Febraf, né? O menino que perguntou, que eu perdi o nome dele aqui. Perguntou. Ah, o Maurício, você não tá no grupo da Febraf, não? Eu? Não, o Maurício que perguntou aqui. Ele perguntou qual que era o nome da Febraf, entendeu? Eu acho que ele não tá no grupo, então, tipo, Ah, vamos ver se ele escreve aqui. Porque aí já passava o link pros formulários e tal. não, é interessante já passar o link também de inscrição, Uhum. porque às vezes alguém quer virar membro aqui também. Uhum. Já aproveita para se inscrever. E, gente, não é pago, tá? Vocês não pagam nada, nem na IPCF, nem na Febraf. Quem paga é a gente que tá na diretoria em relação a eventos que a gente faz cobrando para ter dinheiro para pagar. Geralmente a gente usa o curso de imersão. Já teve no passado e esse ano teve o 2.0. É o que a gente usa para pagar, mas a gente não cobra taxa ainda dos membros. Um dia iremos, mas não vai ser agora. Uhum. Não tá respondendo, mas tipo assim, se tu pesquisar no Instagram Febraf, vai aparecer lá o Instagram Febraf e na bio tem o link, né, do formulário para você preencher e entrar na Febraf. E esse já é adicionado no grupo e vê todas as oportunidades que tem lá de departamento, de eventos, competições, etc. Sem contar da newsletter, né, que tu recebe todo mês todas as informações que tá acontecendo, etc. Então, já que acho que ninguém mais tem dúvidas, a Júlia levantou a mão. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Quando uma pessoa é membro da Febraf, automaticamente a gente já é membro da IPSF ou também precisa preencher algum formulário lá para poder ficar registrado? É automático. Sendo membro da Febraf, você já é membro da IPSF. Só para participar realmente dos subcomitês ou do grupo regional de trabalho, que você precisa fazer todo esse processo. Fora isso, você é Febraf, é IPSF. Você pode participar de todos os eventos de graça. Ah, perfeito. Obrigada. Imagina. Todas. É isso então, galera. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Gabi. Ela foi super proativa. Não, proativa não, foi super disponível para a gente, né? Para poder participar desse evento. E é isso, agradecer a presença de todos vocês.
Falar que depois a gente manda o certificado. Vai ter formulário de presença, Júlia? Eu já baixei a lista de presença, o Teams dá isso pra gente. Nossa, que eficiente. Então, obrigado de novo, Gabi. Obrigado pela presença de todos. Se quiser comentar mais alguma coisa, Gabi. Eu falei bastante, acho que o pessoal deve estar cansado também, gente. Então deixar o pessoal dormir, tá frio. Mas obrigada, gente, pelo convite. Se vocês precisarem de outras palestras, de curso, enfim, de conversas, estamos aí comigo. Ou se precisar de mais gente, ou de slide, enfim, se vocês precisarem, podem chamar. Se vocês precisarem de palestra para a universidade de vocês, ou para parceiros de vocês, para saber da FEBRAF, da EPSF, ou para falar outros temas. Por exemplo, a Unisa me chamou essa semana, inclusive ontem, para dar uma palestra em relação à assistência farmacêutica lá também. Então, assim, por conta da ONG dos Médicos do Mundo e tem a parte da FEBRAF, se vocês precisarem que esteja dentro do meu campo de atuação, estamos aí, tá bom? Que bonitinho, gente. Obrigado, galera. Boa noite para todos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Júlia, você quer agradecer? Quer falar alguma coisa? Não, agradecer a todo mundo mesmo, obrigada. Depois eu vou enviar o certificado, 30 dias. E muito obrigada, Gabi, pelo convite, por ter aceitado esse convite. E eu vou te chamar para mais coisas futuramente. Eu só vou ter que me aguentar agora. Obrigada. Imagina, gente, o que precisar, estamos aí. Obrigada, pessoal, por ter convidado e por terem ficado até agora me ouvindo falar. Você foi ótima. Obrigada. Boa noite.